Então a gente estudou aí o leilão do VCG, né, Vickrey Clark Groves, e a gente também estudou algumas das propriedades, né, que estava colocada naquele enunciado naquele teorema lá, né. Basicamente as propriedades diziam que a primeira propriedade dizia que os anunciantes eles estão incentivados a dar o lance como se fosse a valoração verdade, a valoração verdadeira, tá? É, ou seja, eles não iriam mentir em relação ao lance que eles têm que dar, né? E aí, baseado nisso, né, quer dizer, o Google ele vai receber os lances que são as valorações verdadeiras, e aí, segundo a propriedade, é que baseado nessas valorações verdadeiras, o Google pode rodar um algoritmo para obter a alocação ótima, né? O que é a alocação ótima? Aquela que maximiza, né, o valor total para todos os anunciantes. Tá? A valoração total, se você somar para todo mundo, é máxima, né? Seria tipo assim o ótimo social. Tá? Isso do ponto de vista dos anunciantes, né? Que tá baseado nas valorações deles. Né? É, só que, assim, o VCG ele acaba não sendo usado na prática. Tá? É, Então tá, vamos discutir isso com calma, né? O VCG, né, o nome do slide aí, o VCG não é utilizado na prática, tá? Isso não é bem verdade, tá? A primeira coisa que isso é uma novidade até aqui, em relação ao que está lá no livro, porque na época que o livro foi escrito, não, ainda essa questão de publicidade na web estava muito focada ainda nos mecanismos de busca, né? Tipo Google, Yahoo, Bing, tá? É, o Facebook ainda estava crescendo e talvez não tivesse muita propaganda lá. Instagram você vai ver que nem o livro nem fala disso daí, né? Só que a novidade aí, a atualização em relação ao que está escrito no livro lá, é que o VCG ele é usado agora, né, pelo Facebook, tá? Facebook. Então sim, existem pessoas usando o VCG, né? Mas por que as pessoas talvez não estivessem tão dispostas a usar o VCG antes, né? É, bom, tem várias razões, tá? Tem várias razões aí. É, a gente vai discutir elas, né? Eu acho que a primeira observação que a gente pode fazer para explicar isso é que assim, é, até agora nos concentramos em maximizar o valor total para os anunciantes. Isso era que o teorema dizia lá no o segundo ponto do teorema era isso, né? Ah, o mecanismo VCG ele maximiza o valor total para todos os anunciantes. Beleza. Só que do ponto de vista dos anunciantes é bom. Você está chegando naquilo que a gente chamou de ótimo social, bem-estar social, né? Para as pessoas que estão anunciando. Mas pro lado do motor de busca, pro lado do Google, né, não é bem isso que ele quer, né? Ele não quer, ele não está muito interessado nos outros, né? Então, mas isso não é o que o motor de busca quer. Na verdade, o que o motor de busca quer? Ele quer maximizar o seu lucro, tá? Ele quer saber do preço que ele cobra lá pelos slots, né, dos anúncios, tá? Então, ó, o lucro do motor de busca é a soma dos preços que ele pode cobrar pelos slots, tá? E nada naquele teorema diz alguma coisa sobre isso, né? A gente, beleza, tudo bem que a gente vai maximizar o valor total para os anunciantes, mas e o Google, como é que fica nessa? Tá? E os preços que ele cobra, é bom ou é ruim? Tá? Então, assim, ainda não está claro, né? Não é claro, não é uma. Talvez não sei nem se existe como chegar nessa conclusão, né? Mas não está claro ainda se o mecanismo VCG é a melhor maneira de maximizar o lucro do motor de busca, tá? Isso talvez seja assim, tem que fazer mais pesquisa sobre isso, tá? Então, se o Google não usa o VCG, o que ele usa? Ele usa uma alternativa, que é a leilão do segundo preço generalizado, tá? Então aí já vem a primeira razão. Por que o Google não usa VCG? Porque nada é garantido em relação ao lucro do VCG, lucro do ponto de vista do Google, tá? Essa é a primeira questão, tá? Ele usa esse leilão de segundo preço generalizado, que a gente chama de GSP, que é Generalized Second Price, tá?
Como é que é isso? É bem mais simples que o VCG. E essa talvez seja uma outra característica do porquê que o Google quer usar, porque é mais simples, né? A gente vai ver isso daí. Então, ó, o GSP, assim como o VCG, é uma generalização do leilão de segundo preço. Tá? Leilão de segundo preço para um único item, né? Então, se você se lembrar lá, o VCG já é uma generalização, só que a gente teve que fazer toda uma... observar o leilão de segundo preço de um outro ponto de vista, que é aquele ponto de vista de tipo assim, quanto de dano que o leilão de segundo preço causa, para daí a gente achar uma relação com o VCG, né? E o GSP também é uma generalização, só que é muito mais direta, tá? Muito mais direta, muito mais fácil de entender, tá? Apesar disso, ele carece das propriedades boas que o VCG tem e induz comportamentos complexos nos lances, né? Então, assim, ele não vai ter aquela questão de você, das pessoas estarem incentivadas a falar os lances verdadeiros, não vai ter isso, tá? E o que significa isso de induz comportamento complexo nos lances? Justamente, acho que é uma consequência até disso, né? Porque, assim, como a gente não sabe exatamente qual que é a melhor estratégia, então os lances que chegam lá, os lances dos anunciantes para os slots, eles chegam meio que, vamos dizer assim, aleatoriamente, né? De maneira mais que arbitrária, assim, porque você não tem aquela guia do tipo assim, olha, a melhor estratégia é dar o lance como se fosse a tua valoração verdadeira. A gente não tem isso. Então acaba que o comportamento dos lances é mais complexo, tá? Como é que é o mecanismo do GSP lá usado pelo Google? Bem simples. O anunciante J dá um lance BJ, né? O bid, né? Bid, tá? Que é o lance. Que seria o preço que ele está disposto a pagar por clique, tá? E aí, então aqui é até um pouco mais fácil, assim, porque ele só precisa falar assim, tipo, por exemplo, tem aquela situaçãozinha lá, eu não preciso colocar aqui um valor, depois o outro valor e depois o outro valor aqui, né? As valorações de cada um. Na verdade é só você falar assim, quanto que você está disposto a pagar por clique. Só isso. No fundo o outro também acaba sendo um pouco assim, mas enfim. E aí o que acontece depois? Depois que todos os anunciantes dão o lance, o mecanismo do GSP atribui o slot I ao iésimo lance mais alto ao preço do próximo maior lance, tá? Então vamos colocar um exemplinho aqui. Tipo, tá bom, vamos desenhar aqui em cima. Aqui eu tenho 3 slots e 3 anunciantes, tá? Se esse cara dá o lance de, sei lá, 7, esse daqui dá o lance de 4, esse daqui dá o lance de 2, tá? Esse cara ganha o primeiro, só que ele paga o segundo preço, que é 4, o segundo maior lance. Esse cara ganha o segundo, mas paga o próximo, né, maior lance. E esse cara ganha o último, mas daí paga tipo 0, porque não tem ninguém depois. Tá? Então você sempre vai pagar o anterior, tipo assim, o próximo, né? O cara que mais estava disposto a pagar, ele deu um lance de 7, mas acaba pagando esse 4 aqui, tá? Então, assim, é bem aquela ideia do segundo preço, né? Só que você generalizou para vários itens aqui, tá? E a generalização é bem mais direta, é muito mais fácil explicar isso daqui para vocês do que explicar lá o VCG, né? O Vickrey Clark Groves, tá? Então, tranquilo, né? Esse é o mecanismo do GSP, tá? O GSP ele já foi assim, ele foi desenvolvido logo no início pelo Google mesmo, né? Só que não havia muita pesquisa sobre ele. Então, assim, o Google foi lá e falou assim, deixa eu desenvolver um mecanismo aqui para resolver o meu problema lá de cobrar o preço nos anúncios, né? Só que eu não sei, eu estou chutando que vai ser bom. É isso que o Google pensou. Né? O leilão do VCG já existia faz muito tempo, sei lá, desde a década de 70, alguma coisa assim. Tá? Mas o Google não quis usar isso. E aí as pessoas foram identificando alguns problemas aí que pode acontecer com o GSP. Tá? A gente vai ver isso daqui com calma, tá? Só para listar aqui. Primeiro, dizer a verdade pode não ser um equilíbrio de Nash. Você fala, putz, equilíbrio de Nash, como assim, né? Aí a gente tem que lembrar lá da teoria dos jogos, né? Porque assim,
Lembra que a gente tinha, na teoria dos jogos, a gente tinha conceitos de solução. A solução mais forte possível era a solução de estratégia dominante. Tá? Dominante. Então, não importa o que os outros fizerem, eu sempre vou ter uma melhor estratégia. E aí depois, se você não tem estratégia dominante, aí sim você chega para o equilíbrio de Nash puro, né? E aí finalmente o equilíbrio de Nash misto, tá? É como se você fosse suavizando, assim, né? Então aqui está um conceito mais forte, né? Do que é o... Assim, é muito mais certo que se você quer prever as estratégias, é muito mais certo você prever quando você tem estratégias que são dominantes, porque você sabe exatamente o que os caras vão fazer. Agora, o equilíbrio de Nash já não é tão certo, porque você tem aquela história que é um equilíbrio em crenças, né? Os dois têm que, ao mesmo tempo, crer que as pessoas vão jogar o equilíbrio de Nash e tal. Então, enfim, lá no VCG a gente provou o quê? Que falar a verdade é uma estratégia dominante, né? Então, dar o lance exatamente igual ao que você realmente valora é uma estratégia dominante, tá? Então, aqui nem isso, no GSP nem estratégia dominante a gente tem, não tem, tá? Às vezes a gente tem um equilíbrio de Nash, né? Mas nem isso às vezes, tá? Então, ó, dizer a verdade, às vezes é um equilíbrio de Nash, mas às vezes pode não ser um equilíbrio de Nash. É o que está escrito aqui, tá? Vai ficar claro porque eu vou mostrar exemplo disso daqui, tá? Segundo ponto, pode haver vários equilíbrios de Nash. E aí entra naquela história, quando a gente estudou equilíbrio de Nash, a gente viu, né? Em algumas situações você tem vários equilíbrios de Nash e você precisa, assim, de uma certa coordenação, né? Que a gente falava. Né? Você precisa meio que combinar qual dos dois equilíbrios de Nash que a gente vai meio que... Já que é um equilíbrio em crenças, né? Qual dos dois equilíbrios de Nash que a gente vai fixar, tá? Então tem esse problema também de ter vários equilíbrios de Nash, tá? E finalmente aqui nem todos os equilíbrios de Nash maximizam a valoração total dos anunciantes, tá? Então assim, você vai ter equilíbrios de Nash que, tipo, do ponto de vista dos anunciantes, que é o bem-estar social, aquilo dali é muito ruim, tá? Então esse que é o terceiro ponto. Então são vários probleminhas aí, né? Tá? Para completar, né? Porque assim, toda a motivação foi assim, o Google quis usar o GSP porque meio que na louca, meio que da cabeça dele, talvez por ser mais simples, porque talvez o VCG era muito complicado, né? E o VCG, ele não tinha lá provado no teorema lá que ele dava lucro, o melhor lucro, né? Mas assim, mesmo no GSP, ó, não é teoricamente comprovado que o GSP dá mais lucro que o VCG. Então ainda assim tem problema, tá? Claro que, né, ele é computacionalmente mais simples, tá? Muito mais fácil de você entender, você calcular os preços, tá? Por exemplo, lá no VCG, o cálculo do preço do VCG exige você ter todos os lances dos anunciantes para um determinado slot, tá? Tipo, que você precisaria lá, né, quando eu estou lá com aquela situação de três carinhos de um lado, três carinhos do outro, daí você tem aqui assim, tipo, um valor, vírgula, outro valor, vírgula, o terceiro valor aqui, tá? Você precisaria saber todos esses aqui lá no VCG, esses três aqui, tá? Mas enfim, de maneira geral, o que eu quis dizer aqui é que é mais simples. O GSP é bem mais simples que o VCG, tá? Tem alguns pontos positivos, né? Pontos positivos, assim, se você... na verdade, os pontos positivos não chega a ser... Não chega a ser melhor ainda do que o no VCG, tá? Ponto positivo é que sempre existe equilíbrio de Nash. Legal, sempre existe equilíbrio de Nash. Mas no VCG sempre existia estratégia dominante. Melhor ainda, né? Mas pelo menos a gente não está totalmente perdido, tá? Sempre existe equilíbrio de Nash. E depois aqui, pelo menos um dos equilíbrios de Nash maximiza a valoração total dos anunciantes. Opa, isso é interessante também, né? Tá bom, não se compara com o VCG, porque no VCG sempre você tinha a maximização da valoração dos anunciantes, tá? Aqui é assim, se você tiver sorte de um dos equilíbrios de Nash que você cair, for aquele... Às vezes você vai ter a sorte de ser um equilíbrio de Nash que maximiza, às vezes você vai ter o azar de não ser, tá? Bom, aí é uma suposição aqui um pouquinho chata também, talvez,
para trabalhar é que para analisar o equilíbrio de Nash, os anunciantes devem saber a valoração dos outros anunciantes. Tá? Isso é um pouquinho chato, porque assim, será que você sabe quanto que o outro cara tá dando de lance lá? Ou, na verdade, valorando as coisas? Tá? Nem sempre você sabe o que está se passando pela cabeça do outro cara. E mesmo que for só olhando a questão dos lances, né? Talvez o lance só fica lá pro Google ver. Né? Tipo, é carta selada. Você não vê o lance dos outros. Tá? Então, para você saber... Porque o equilíbrio de Nash é aquela coisa de equilíbrio em crenças, né? Então, para os anunciantes estarem naquela situação estável do equilíbrio, né? Lembrando, o que é o equilíbrio de Nash? Você não está disposto a trocar de estratégia. Nenhum das pessoas estão dispostas a trocar de estratégia. Então, para você saber isso, você precisaria saber a valoração dos outros, né? Mas, assim, isso não, a gente está supondo que vai acontecer, tá? Aqui, ó, porque assim, se a gente não sabe, caso contrário, não há como os jogadores, que são os anunciantes, saberem o payoff dos outros, tá? E assim, então o que eu posso dizer sobre essa suposição? É uma suposição forte demais, né, meio exagerada, meio forçada ou não? Então assim, o que eu estou falando é que essa suposição é mais ou menos viável. Porque os anunciantes já deram vários lances e aprenderam sobre o quanto os outros estão dispostos a pagar por clique. Tá? Então, assim, mais ou menos viável. Tá? Pode ser que seja, o cara já tem aqui uma experiência na questão dos lances, ele já teve que dar várias vezes, aí já sabe mais ou menos, aquele mercado que está concorrendo com ele já sabe mais ou menos quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por clique, então aí meio que ele acaba deduzindo, e essa suposição aqui acaba sendo daí tipo satisfeita, assim, né? Tá? Então tem essa coisinha, ainda mais tem esse defeitinho aí, né? De ter que fazer essa suposição, tá? Mas enfim, a gente falou aqui, falou muita coisa, mas a gente ainda não viu um exemplo concreto, tá? Então, primeiro exemplo aí que a gente já comentou sobre isso daqui. A verdade nem sempre é equilíbrio de Nash no GSP, tá? Então, vamos ver um exemplo concreto disso daqui, tá? Então, preste atenção nessa situação aqui, né? Eu tenho 3 slots, 3 possíveis anunciantes, tá? O slot A ele é o melhor de todos, ele tem a taxa de clique de 10, o slot B tem a taxa de clique de 4, sei lá, 4 cliques por hora, não sei, aqui 0, né? Vamos dizer assim. E aqui é o lucro que cada pessoa tem por clique. Aqui. Então, por exemplo, o X ele tem um lucro de 7 por clique. A gente já discutiu isso, né? Quer dizer, esses anunciantes eles têm como mais ou menos calcular esse valor aqui do lucro por clique, tá? Baseado em diversas ferramentas aí que o pessoal usa, tá? Mas enfim, a gente já sabe esses valores aqui, tá? Então, vamos supor aqui, se cada anunciante dá o seu lance com sua valoração verdadeira. Então, qual é que é a valoração verdadeira dele? A valoração dele aqui, quer dizer, se ele está... se o lucro que ele tem por clique é 7, então ele fala assim, eu vou dar 7 de lance, tá? Justamente igual a esse lucro aqui, meu lucro máximo. Por quê? Porque se eu vou pagar o segundo maior preço, talvez eu pague menos do que 7, tá? Então, se ele deu 7, se o Y deu 6 e o Z deu 1, tá? A atribuição fica assim, né? X com o A, o Y foi o segundo cara que deu maior lance, fica com B, e o Z, o último cara que deu 1 só, ele fica com C. Só que o X, ele vai pagar 6, o Y vai pagar 1 e o Z vai pagar 0, tá? Então, o X recebe o slot superior a um preço de 6, né? E aí ele vai pagar, por exemplo, vamos dizer, por hora, né? Ele vai pagar 60, vamos dizer assim. Porque cada clique ele vai ter que pagar 6, só que tem 10 cliques por hora, então 60, tá? Qual que é a valoração que o X tem do slot superior? Tá? É o 70, né? Porque na verdade seria o lucro por clique vezes quantos cliques que acontecem aí por hora, então 70. Então, se a gente for calcular, diminuir a valoração dele pelo quanto que ele paga, então a valoração menos quanto que ele paga, a gente tem o payoff do X é 10, tá? Então nessa situação, o payoff do X é 10 e ele deu o lance verdadeiro, tá? Ele deu 7. Agora o que acontece aqui
se a gente criar uma outra situação em que eles não, os anunciantes não dão as valorações verdadeiras como lance. Tá? Então vamos supor que em vez do X dar 7, ele diminuiu o lance para 5. Ah, putz, eu não quero dar o 7 lá. O 7 eu sei que é o máximo, mas eu vou dar 5. Tá? Então, se ele dá 5, vamos dizer, ele deu o lance de 5. Na verdade, sim, esse cara deu o lance vamos supor que o X dá o lance de 5, o Y dá o lance de 6 e o Z dá o lance de 1, tá? Então, o Y e o Z, eles permaneceram com o lance, tipo, verdadeiro, mas o X, ele quis meio que roubar, né? A gente sabe que lá no VCG ele não tem vantagem nenhuma em fazer isso daqui, tá? Em roubar, tá? Em diminuir o seu lance. Mas aqui a gente vai ver que ele tem vantagem, né? Porque assim, ó, se for assim, ó, x igual a 5, y igual a 6, z igual a 1, quem deu o maior lance foi o y, então o y ganha o slot A. O x deu o segundo maior lance, ganha o slot B, e o z continua lá com o slot C, tá? Só que assim, então, como é que funciona agora o payoff? O x obteve o segundo slot. Quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar, na verdade, 1, né? Tipo assim, o y ele vai pagar o segundo maior preço, que é 5. O X vai pagar o preço que vem logo em seguida, que é o 1, e o Z vai pagar 0, tá? Então é 1, o X paga 1, tá? Então, ó, o X obtém o segundo slot pelo preço de 1, e aí ele paga por hora, né? Ele paga 4 vezes 1, né? Que são 4 cliques por hora, tá? Então ele paga 4. Só que a valoração que o X tem para o segundo slot é 28, que na verdade o lucro que ele tem por clique é 7. E acontecem 4 cliques por hora, então quanto que vai ser o lucro dele? Lucro bruto, assim, né? Tipo, 28, tá? Só que daí qual que é o payoff, né? O lucro líquido, vamos dizer assim, vai ser 28 menos 4, que vai dar 24. E 24 é maior do que 10. 10 era a situação anterior, né? Do slide aqui anterior, ó. 10, tá? Ou seja, o X obteve vantagens ao mentir o seu lance aí verdadeiro, quer dizer, ao usar o lance sem ser a valoração verdadeira que ele tem. Né? Então ele obteve vantagens. Então a gente concluiu isso daqui que está no título. Né? A verdade nem sempre é equilíbrio de Nash no GSP. Tá? Mas professor, o que tem a ver esse negócio de equilíbrio de Nash? Você falou que beleza, ele vai aumentar o payoff dele se ele mentir. Né? Exatamente. Se a verdade, se a valoração verdade fosse sempre equilíbrio de Nash, ele não estaria disposto a mentir. Tá? Então, se você estivesse numa situação de equilíbrio e fosse sempre lances verdadeiros, né? Ele não estaria disposto a mentir, mas a gente acabou de ver que não, que ele está disposto a mentir. Então, verdade nem sempre vai ser uma situação de equilíbrio, tá? Ele pode mentir e ainda se sair melhor. Então, aquela situação de falar a verdade não é uma situação equilibrada, né? Não é uma situação estável. As pessoas estão dispostas a mudar suas estratégias. E aí uma outra coisa que a gente já tinha comentado também, agora eu vou apresentar um exemplo concreto, é que assim, podem existir várias situações de equilíbrio, né, que não são ótimos aqui, tá? Então além de você ter mais de um equilíbrio que você pode ter, algumas podem produzir atribuição ótima e outra não, tá? Então, aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Vamos supor duas situações. Primeiro, supõe os lances x igual a 5, y igual a 4, z igual a 2, tá? Isso é um equilíbrio de Nash, tá? Como é que eu sei isso? Isso eu vou deixar para vocês concluírem, né? Mas como é que eu faço para concluir que é um equilíbrio de Nash? Porque, tipo, os jogadores aqui não vão estar dispostos a mudar essa estratégia aqui. Tá? Nem o x vai querer mudar o 5, nem o y vai querer mudar o 4, nem o z vai querer mudar o 2, né? Por quê? Porque senão o payoff deles vai diminuir, ou pelo menos ficar igual. Então eles não estão dispostos. Então é equilíbrio de Nash, tá? Depois vocês se ligam disso daí, eu não vou fazer isso daqui, tá? Só que assim, se a gente faz x igual a 5, y igual a 4, z igual a 2, se esses são os lances,
O X, que deu o maior lance, pega o primeiro, o Y, que é o segundo, pega o segundo, e o Z pega o último aqui, slot, tá? Essa é a melhor alocação possível. É a alocação do ótimo social, tá? Porque seria assim, o cara que está mais disposto a pagar, ele acaba, né? Se você for botar na soma aí, né? Pensando só nas valorações aqui, tá? Aí a gente tinha que fazer, né, aquela história do tipo, aqui ia ficar, sei lá, por exemplo, 70, 40 e 0. Aqui fica 60, 24 e 0. Peraí, na verdade falei bobagem aqui, né? Tipo, na verdade é 70. Aí 70 porque é 7 vezes 10. Aí depois 7 vezes 4 é 28. E aí depois 7 vezes 0, que é 0, tá? E aí aqui vai ser 60, que é o 6 vezes 10. Depois 6 vezes 4, que é 24. E depois 0, tá? E por último seria 10, 4 e 0, tá? Então essa atribuição, quando o A, o X pega o A, o Y pega o B e o Z pega o C, 70 mais 24, isso daqui dá um 70 mais 24, isso daqui dá 94, que é o melhor possível, tá? Você não consegue fazer melhor do que isso daqui, melhor do que 94, tá? Então, isso daqui acabou gerando essa atribuição, e essa atribuição é o ótimo social, tá? É o melhor que dá para se fazer ali. Agora, se a gente pegasse uma outra situação, que é essa daqui, ó, tá? Então, quem que deu o maior lance? Foi o Y. O Y pega o primeiro, o X deu o segundo maior lance, ele vai pegar o segundo, e o Z vai pegar o terceiro aqui, tá? Aí, você também pode conferir, tá? Eu vou deixar isso também como exercício, que as pessoas não vão estar interessadas em trocar esses valores aqui, tá? Você pode falar assim, se o X subir, ele vai melhorar o payoff dele, né? Sim ou não? Se ele abaixar, vai melhorar o payoff dele? Não, também. Você vai ver que isso daqui é uma situação de equilíbrio, tá? Só que nesse caso aqui a atribuição foi assim, ó, o X ficou com o segundo, o Y ficou com o primeiro e o Z continuou com o último. Então a minha soma foi 28 mais 60, que dá 88, que é menor do que 94, tá? Então eu tenho duas situações de equilíbrio. Uma delas é o ótimo social e a outra não é, tá? Então, o que é o contrário do VCG, porque o VCG a gente sempre chegava no ótimo social, tá? Isso daqui eu já comentei uma vez rapidamente com vocês. Uma questão interessante é você medir quão longe o ótimo social está do equilíbrio de Nash, tá? Ou, assim, do pior equilíbrio de Nash, talvez, né? Que é o que eles chamam de preço da anarquia. Mas, assim, só joguei essa questão no ar aí, né? É uma questão interessante que as pessoas trabalham, tá? Em cima disso. E um outro ponto que eu tinha comentado lá é que, assim, não está claro em relação... Porque, assim, a ideia do Google para desenvolver lá o GSP foi tipo assim, eu quero aumentar o meu lucro, né? Já que o VCG não tem nenhum teorema que diz que vai aumentar o meu lucro, que o meu lucro é o melhor possível, então eu vou desenvolver o GSP, né? Só que eu já comentei que nem em relação ao lucro eu posso tirar grandes conclusões do GSP, tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Que, ó, dependendo do equilíbrio de Nash obtido lá no GSP, o lucro do GSP pode ser maior ou menor que o lucro do VCG. Tá? Então você está entrando num ambiente bem assim complicado de analisar. Às vezes você pode, o motor de busca, que no caso o Google, ele pode ter um lucro maior se ele usar o GSP. Às vezes ele tem um lucro menor. Mas como você não tem garantia se as pessoas vão falar a verdade, mentira, se as pessoas dão um lucro, dão um lance próximo do valor real ou não. Então a coisa está muito nebulosa, tá? Vou dar esse exemplo aqui, o exemplo concreto para vocês, tá? Então pensa assim, duas situações no GSP, lá no GSP. Duas situações de equilíbrio, que eu acho que é o mesmo que eu coloquei ali nos slides anterior.
A primeira situação de equilíbrio é quando o x dá o lance de 5, y4, z igual a 2. E a segunda situação é o x3, y5, z igual a 1. Tá? No primeiro caso, que está em equilíbrio, o lucro do motor de busca vai ser 48. Como assim 48? Porque assim, na verdade, o x ele paga, segundo o próximo preço, né, ele paga 4, o y paga 2 e o z paga 0. Tá? Esse é o GSP, né? Então, se o x paga 4, se o x paga 4, né, ele está atribuído ao A. Então, em uma hora, vamos dizer aqui, a taxa de clique é 10. Então, em uma hora, se ele está pagando 4 por clique e eu vou ter 10 cliques por hora, então ele vai pagar 10, é 40 aqui. 40, 4 vezes 10. Tá? E o Y está pagando 2. Né? Ele está atribuído para esse slot aqui, para o segundo slot. 2 é o quanto que ele paga por clique. Só que tem 4 cliques por hora, então isso daqui dá um total de 8. Tá? Então, em uma hora, vamos dizer assim, o Google ganharia 48. 40 mais 8. Tá? Nesse outro caso aqui, é um outro equilíbrio, né? Só que aqui o Google ganharia 34, porque seria o quê? Quem deu o maior lance foi o Y, mas ele vai pagar 3. O X vai pagar 1 e o Z vai pagar 0. Tá? Então, o Y ele ganha o A, o X ganha o B e o Z fica no último aqui. Tá? Quanto que o Y vai pagar? 3. Quantos cliques tem nesse slot A? 10 por hora. Então, é 3 vezes 10 que dá 30. Tá? E o X ele vai pagar 1. Ele vai pagar 1. Só que quantos cliques tem por hora aqui? Tem 4. Então dá 4, né? 30, 34. Tá? 34. Então eu coloquei duas situações. Poderia ter duas situações de equilíbrio, tá? Em que as pessoas estão assim, vamos dizer, satisfeitas com o preço que elas estão pagando, com o lance que elas estão dando. Em uma situação o Google ganha 48 e numa outra situação o Google ganha 34, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar que na verdade o lucro do VCG pode estar no meio, né? Então assim, ó, o lucro do VCG, né? Vou colocar aqui VCG, ele pode estar no meio, assim, desse 34 com esse 48 aqui, tá? Que daí a gente entra nessa coisa, né? Tipo, o GSP às vezes pode ser até maior o lucro, mas às vezes pode ser menor. Então, a situação é complicada, né? Tá? Esse é o resumo da história. Tá bom, vamos olhar então agora como é que funciona lá no VCG, tá? Então, aqui, lembrando, né? Como é que era o VCG aqui? Eu tinha que botar ele nesse padrãozinho aqui, né, das valorações, tá? Então, basicamente a gente multiplicava assim, tipo, o lucro por clique pela taxa de cliques, né? Então ficaria 7 vezes 10, 7 vezes 4, né? Então a gente vai chegando nesses valorizinhos aqui, tá? Aí uma vez que a gente chega nesses valores, o primeiro passo lá do algoritmo do VCG é assim, o Google chega e fala assim, anunciantes, por favor, anunciem suas valorações. Então, eles vão anunciar esses valores aqui, e esses vão ser os lances deles. E os lances vão ser exatamente igual à valoração deles por causa daquela propriedade, que eles não estão dispostos a mentir. A melhor estratégia é eles falarem a verdade. Tá? Então, o Google vai trabalhar com esses valores aqui. E aí, o que é o segundo passo do VCG? Faça um emparelhamento de peso máximo. Tá? Então, quando ele fizer um emparelhamento de peso máximo, ele vai emparelhar o X com o A, o Y com o B e o Z com o C. Esse emparelhamento aqui em negrito, né? Então, ficaria assim, o emparelhamento de 70, 64, tá? E 0, né? Tá? Muito bem. Agora, o último passo é fazer a cobrança, né, dos slots. Então, vamos supor que a gente não sabe aqui, ó, qual que é essa cobrança aqui, né? A gente vai definir agora. Então, o último passo é definir a cobrança. Tá? Então, como é que era a cobrança? A cobrança tinha a ver com aquela questão de quanto de dano, né, que um certo anunciante causa para o outro. Tá? Então, vamos começar com o X aqui. Vamos supor que o X não existisse. Tá? Se o X não existisse, o Y ele ganharia o slot A. Tá? Ele ganharia o slot A.
Então, ele passaria de 24 para 60. A diferença aqui é 36, tá? E o Z, ele passaria de 0 para 4, tá? Ele vai ser atribuído aqui. Isso se o X não existisse. Então, a diferença aqui é 4. Então, quanto que o X, a existência do X, causou de dano para os outros elementos, para os outros anunciantes? Causou 36 para o Y e 4 para o Z, tá? Então, o preço que a gente cobra aqui é 40, certo? E aí a gente faz a mesma coisa agora assim, ó, do tipo, e se o Y não existisse? Se o Y não existisse? Bom, se o Y não existisse, tá? A atribuição, assim, o X ia continuar sendo atribuído com A, agora o Y não existe, né? Então o Z vai ganhar o B, tá? Vai ganhar o slot B. Então ele sai de 0 para 4. Então a diferença aqui vai ser 4, tá? Então, na verdade, se o Y não existisse, ele causaria dano para o Z, né? E o dano que ele causaria é de 4. Então tá aqui 4, tá? E no último aí não é 0, né? 0. Tá? Então, os preços cobrados pelo VCG seriam esse daqui, tá? 40 no primeiro slot, 4 no segundo slot e 0 no último slot. Tá? Quanto que o Google está ganhando aqui? Está ganhando 44, tá? Está ganhando 44. Então aqui tá, tudo que está escrito aqui é o que eu acabei de explicar ali, né? Só para a gente calcular os preços do VCG. E eu acho extremamente importante vocês entenderem como é que faz isso e conseguirem replicar, porque eu acho que os exercícios eles têm essa cara aqui, tá? Mas enfim, a conclusão aqui, ó, portanto, o lucro do motor de busca no VCG é 44. Só que a gente tinha visto lá que usando o GSP, às vezes a gente pode conseguir um lucro de 34, às vezes a gente pode conseguir um lucro de 48, tá? Então, novamente, concluindo aqui, a questão é assim, usar GSP é um troço complexo, né? Às vezes o Google vai ter um bom lucro, às vezes não vai ter um bom lucro, tá?